Bem, bom dia, amigos da 3007 e da 3008. O nosso tema de hoje é crise de 29. Mas antes de falar da crise de 29, foi a primeira grande e importante crise do sistema capitalista no século XX, nós vamos falar de uma maneira um pouquinho mais ampliada do período chamado ou conhecido ou batizado pelos historiadores como período entre guerras, aquele que iria de 1919 ao final da Primeira Guerra Mundial até 1939, quando nós temos ali, né, a Segunda Guerra Mundial desenhada, estruturada e já iniciando, né? Bem, o período entre guerras ele é marcado, né, como eu falei, por um evento importante, mas é um evento que desenvolve, né, um processo doloroso na história do capitalismo, a chamada crise de 29, né, uma crise de superprodução iniciada nos Estados Unidos e socializada pelo mundo. As economias capitalistas pelo mundo já eram integradas, né, e essa crise, a de 29, ela atinge tanto aos países centrais quanto aos países, chega, né, aos países da periferia do globo. Só para a gente ter uma ideia, né, em 1932, o comércio mundial declinou e chegou a 1/3 do que era em 1929. O comércio entre os Estados Unidos e a América Latina, por exemplo, em 1929, chegava à cifra de 2 bilhões de dólares e em 1932 caiu para 500 milhões de dólares. Então, a coisa ficou muito complicada. E quais as razões da crise de 29? As razões são variadas. Mas eu falei para vocês que a gente ia falar do chamado período entre guerras. E aí, quando a gente fala ou escolhe o entre guerras, a gente tem que falar não só da crise, não só da falta de sucesso, da derrocada do capitalismo, mas a gente tem que abordar aquele período anterior, que foi chamado de fase de ouro, anos dourados do capitalismo. E aí a gente mergulha na história de um determinado país do globo, Estados Unidos da América. Perceba o que aconteceu com os Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos saíram da guerra como a maior potência do capitalismo mundial. Né? E aí as razões para essa liderança são muito claras. A Europa totalmente destruída e com pequena capacidade de liderar alguma coisa dentro do jogo do liberalismo econômico e do capitalismo. Né? A Europa, no pós-Primeira Guerra Mundial, era um continente, né, de pobres, onde a pobreza, né, cresceu muito. Né? Você tinha mulheres, velhos e crianças. Né? Então, a capacidade de se reorganizar não foi de imediato, não aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro ano. A Europa só vai começar a se reerguer por volta de 1925. Né? Então, no intervalo aí de 1919 a 1929, a grande liderança mundial já era, em termos de capitalismo, dos Estados Unidos da América. E o que acontece, então? Né? Os Estados Unidos passou por esse período de ouro linkado nas ideias, na ideologia né? E inspirados no liberalismo econômico e em tudo que vem através, né, dessa sequência do liberalismo econômico. Né? O Estado deveria, portanto, intervir muito pouco na economia. Né? Quem governou boa parte desse tempo nos Estados Unidos foram os republicanos, que têm uma simpatia, para a gente ser suave, com o liberalismo, ou mais tarde com o neoliberalismo. Né? Então vamos entender o que estava acontecendo no mundo da chamada fase de ouro, né, norte-americana entre 1919 e 1929. O que estava acontecendo
é que os Estados Unidos conseguia estar na crista da onda, né? Produzindo muito, tendo novos mercados para vender seus produtos. A Europa, ao mesmo tempo em que se via forçada a pegar empréstimos, né? Ou depender dos capitais e da grana norte-americana, também não estava com bala na agulha para produzir, né? E, portanto, precisava importar também dos Estados Unidos. Então, você tem os Estados Unidos numa posição muito favorável entre 1919 e 1925, 29. Por que eu estou botando 25? Porque 25 a Europa já começa a dar sinais claros de recuperação e os Estados Unidos começam a dar sinais claros de crise. Vamos entender isso melhor então, né? O que eu estou chamando de época de ouro nos Estados Unidos? Tinha até uma expressão que se chamava América Way of Life, né? A gente pode traduzir-la de algumas formas, mas a gente pode dizer que o modo de ser, o jeito de viver dos norte-americanos estava sendo exportado para o mundo inteiro. A época do jazz, a época das cidades, das metrópoles, né, dos carros, né, do consumo, capitalismo consumista. Né? Essa era a regra básica. Desse período, os norte-americanos estavam surfando, estavam na crista da onda. Né? E o mundo todo seguia aquela performance, lógico. Eles, muito bem alicerçados, liderando, né, a economia mundial, né, produzindo bastante. Só para a gente ter uma noção, os Estados Unidos tinham um poder financeiro, um poder de matéria-prima, questão do aço, né, chamava muito atenção, né, dentro daquela lógica. Então, houve uma modernização da produção. Né? A questão da eletricidade, né? A eletrificação não só da indústria, já era alguma coisa que já vinha ocorrendo há um tempo, mas essa eletrificação ela chega na área rural. Então, até a agricultura passa a usar dos benefícios da tecnologia. Né? Então, você tem conjugada aí a questão tecnológica da época, muito bem, dialogava muito bem, tanto com a indústria quanto com a agricultura. E, geralmente, né, quando você olha para o Brasil, essas duas áreas elas se conflitam muito. Né? Mas você tinha um diálogo interessante, porque tudo ia muito bem. Né? Estados Unidos privilegiados, né? Exportando o seu jeito de ser para o mundo. Né? A Europa estava subjugada aos norte-americanos, a América Latina, a gente não precisa nem falar, né? O Brasil e os nossos vizinhos, né? E só que isso, né? Você já começa para os anos 20, por volta de 24, 25, os sinais claros de uma possível crise, né? Já se anunciavam. Né? A questão do desemprego é sempre algo que nos chama a atenção dentro da lógica do sistema capitalista. Quando você tem um aumento de desemprego, quando os governos, quando o sistema não consegue resolver de pronto a questão do desemprego, isso é um sinal de crise à vista. Por quê? Se eu tenho desemprego, eu tenho gradativamente um aumento no número de pessoas que logo ali vão deixar de consumir. Né? E aí você tem crise. Né? Então, vejamos o que estava acontecendo ali. Né? O que acontece? Por que é uma crise de 29? Né? A capacidade de consumo do mundo não acompanha o crescimento da produção. Porque essa época de prosperidade, sobretudo os Estados Unidos, produziu. A tecnologia implementada no capitalismo, nas fábricas, até na agricultura,
ferramentou e possibilitou que, com menos custo e em menos tempo, né, o sistema capitalista pudesse aumentar a sua produção, visando o lucro. Só que a capacidade de consumo não acompanhou a capacidade da produção. Porque você não tinha, né, condições de dar ao trabalhador, ao, né, emprego ou condições de conseguir grana para consumir, né, ou, né, isso internamente ou externamente, né, como a Europa vai gradativamente se recuperando. E aí, quando eu falo Europa, estou falando de Alemanha, eu estou falando de Inglaterra e de França, tá? Sobretudo, que eram grandes potências que concorriam no sistema capitalista e que foram abaladas com a Primeira Guerra Mundial. Não se esqueça disso, né? Então, você tem aí uma questão para o capitalista, né? Queda da taxa de lucro. Se avizinha, né? E você tem, então, um crescimento da força produtiva e um aumento da produtividade, mas a capacidade do consumo do mercado não acompanha. Então, a queda na taxa de lucro é visível. Vende-se suas mercadorias com o mesmo, né, mas sem o mesmo nível de lucratividade. Excesso de mercadorias no sistema capitalista tem até uma regrinha, né? Se eu tenho muita oferta, né, o preço, o que acontece com os preços? Tendem a cair, despencar. Então, você tinha excesso de mercadorias e tendência de preço despencar. Não encontra, então, comprador. E isso vai se tornando cada vez mais agudo num pequeno intervalo de tempo. São 4 anos que a coisa se torna, entre os primeiros sinais, né, de crise e a crise, que é o crash, a bolsa de valores de Nova York despenca, você tem 4 anos. Então, é uma crise muito rápida, né? Os preços dos produtos agrícolas e matérias-primas também caem, né? Os fazendeiros e os trabalhadores rurais não conseguem, dentro desse cenário de crise, as mercadorias produzidas pela indústria. Então, vira um ciclo vicioso, né? Isso é o que vai configurar o cenário de crise industrial daquilo que se chamou crise de 29, né? Então, ela não é só um evento, percebe? Ela é um processo. Agora, é lógico que, eventualmente, por que ela se torna mundialmente, historicamente conhecida como a crise de 29? Por conta do episódio da quebra da Bolsa de Nova York, na chamada Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, né? Então, é aí que se dá. Mas a gente pode, então, falar o seguinte, que essa crise ela tem um início por volta de 1925, os primeiros sinais. Por quê? Desemprego e especulação crescente, né? A agricultura começa a apresentar uns sinais muito perigosos, porque os preços começam a cair. E a Europa ressurge na competição do sistema capitalista. Então, você tem aí questões importantes. Até mesmo na América Latina, 2 países começaram a despontar no campo da agricultura e da industrialização, mesmo que incipiente, vagarosa. Falando de Argentina e de Uruguai. Também temos casos de Austrália e Nova Zelândia. E os Estados Unidos, então, começam a adotar uma estratégia não tão inteligente, mas de estocar os grãos da agricultura que não conseguia escoar. Tá? E apostava-se ali, né, de alguma forma, num novo mercado. Uma vez que a Europa se reconstruísse, né, na ótica dos capitalistas norte-americanos, talvez ela ficasse ali como um mercado consumidor quase que eterno dos norte-americanos. Mas não foi isso que foi visto, né?
sistema de crédito. No final dos anos 20, né, por exemplo, a questão do setor bancário. Os fazendeiros estavam endividados com os bancos, né? E aí, nesse cenário de muita especulação, sabe, os grandes investidores norte-americanos retiram os capitais da Europa. Isso daí tem um reflexo de imediato, porque a Europa deixa de importar o que importava dos norte-americanos, né? Então, você tem um quadro de desemprego crescente, consumo caindo, né? E você tem aí também dívidas de algum setor agrícola endividado. Então, a crise estrutural interna já estava clara, né? E aí, o setor financeiro também entra nesse jogo da crise quando os títulos americanos nas bolsas, né, que em outros tempos, né? Outros tempos que eu digo é de 29 para trás, 2 anos antes, até 1927, né? Os títulos americanos nas bolsas chegavam a estratosféricos 218 pontos, né? E naquela quinta-feira negra caíram 40%. 16 milhões de ações não encontraram compradores e aí foi o crash, né? O sistema capitalista norte-americano despencou e levou consigo o planeta inteiro. Como assim? O planeta inteiro. Por quê? As economias capitalistas já eram, de alguma forma, interdependentes. Eu não estou falando de globalização, né? A gente hoje vive, por exemplo, a crise do coronavírus, a pandemia. A gente não tem noção. Só vamos ter noção depois que a onda ou as ondas passarem, que a gente vai saber qual é o impacto global dessa crise, né? Será que o que acontece com o capitalismo pós a pandemia? Essa é uma pergunta. Quais as saídas? Então, para aquele universo de 29, a crise de 29 era tão catastrófica quanto isso que nós estamos vivendo hoje. Ou até muito mais, porque muita gente, né? Muita gente se suicidou, muita gente, né, tinha riqueza no banco e não tinha. Depois da crise, o que tinha não valia nada, né? Então, essa crise ela foi socializada, desculpe o termo, meio debochado, mas ela foi socializada por conta da interdependência econômica mundial e da divisão internacional do trabalho, né? Crise agrícola e industrial juntas, olha o pacote, né? O ciclo infernal foi de 29 a 33, né? Apenas a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fez um cordão sanitário, ficou isolada, né? Mas a crise provocou, vamos lá, né? Paralisação no crescimento alemão, 6 milhões de desempregados, crise na Inglaterra e na França. A Alemanha, por exemplo, não teve como custear o pagamento das dívidas que tinha com relação à guerra, à Primeira Guerra Mundial. Colapso do comércio internacional, desemprego assustador, 15 milhões de desempregados somente nos Estados Unidos. A economia periféricas, né, América Latina e outras partes do globo, tiveram que passar por uma profunda reciclagem. Olha o nosso café, né? Todo mundo lembra, ou já ouviu falar, que o presidente Getúlio Dornelles Vargas, quando chegou ao poder, em 30, uma das primeiras medidas vai ser comprar café, estocar e até queimar. Para quê? Para salvar a economia brasileira, salvar o setor exportador, porque, né, esse setor tinha ali estocado, né, encilhado, enfim, guardado, milhares de sacas, estavam indo à falência. E não adiantava que no cenário de crise, né, ninguém ia tomar café como se tomava antes, porque o café, inclusive, era algo que
no tempo de ouro da economia capitalista norte-americana, beber um café, né, era chique demais. Né? Os grandes cafés dos grandes centros urbanos. Então, as economias mundiais vão ter que buscar soluções nacionais para a crise. O liberalismo vai ser bastante criticado. E aí, Keynes, procurem no Google para ler sobre Keynes, o keynesianismo, a política keynesiana. Keynes não era socialista, Keynes não era capitalista, era apenas um estudioso. E um estudioso que disse, para o capitalismo se salvar, ele vai ter que fazer concessões. O liberalismo tem que ser deixado de lado e adotar um welfare state, né? Um Estado que intervenha na economia e gere, sobretudo, empregos. Né? E foi isso que, nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, a partir de 1933, vai estabelecer o New Deal, né? Intervenção do Estado na economia, empréstimos aos fazendeiros, controle da produção e dos preços, redução na jornada de trabalho para 8 horas, fim do trabalho infantil, previdência social, obras públicas para gerar emprego e até salário-desemprego. Então, essas medidas foram importantes medidas para o próprio sistema capitalista se reerguer. Além do liberalismo criticado, para a gente fechar, porque o tempo está longo, o vídeo já está longo, teve a ascensão do nazifascismo, né? Do nazismo, do fascismo, sobretudo na Itália e na Alemanha. Né? Mas isso é assunto para a semana que vem, tá bom? Eu fico por aqui, eu vou deixar exercícios para vocês fazerem, tá? E a gente fecha então a aula de hoje, tá bom? Sobre Entre Guerras e Crise de 29. Qualquer dúvida, só me mandar. Um abraço a todos e fiquem em casa. Até